Muito bem-vindo, eu sou o professor Michael Loureiro e a gente vai falar agora na nossa aula número 2, operação com vetores. Galera, na primeira aula nós falamos o que seriam grandezas vetoriais e grandezas escalares. E agora nós vamos falar sobre a operação com vetores. Só lembrando que para a gente o vetor, ele vem ser justamente um ente matemático que vem fazer com que a gente, olha, possa dar para a gente algo que você conhece como a direção, tá? O sentido e a intensidade, galera, beleza? Bom, então para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter algumas aplicações aqui direto que são bem simples. Então, toda vez que você encontrar essa setinha aqui, ele é um vetor, ele é um ente matemático que vai dar para a gente o que, galera? Vai dar a direção, o sentido e a intensidade de alguma grandeza física. Por exemplo, vamos dar a ideia aqui que nós vamos trabalhar com força, então por isso que eu vou colocar o F aqui. Então, para a gente, vamos considerar que eu tenho, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui um pouquinho de grama, beleza? Vamos fazer o seguinte, tá? Ó, a grama ficou bacana, a grama ficou branca, né? Então, vamos colocar aqui, ó, só voltar um pouquinho que ficou muito. Tá, aqui é o solo, nós temos uma grama, beleza. E agora nós vamos ter o seguinte, galera. Vamos supor que por aqui a gente tem um corpo qualquer, como se fosse uma bolinha, uma esfera, certo? E nesse caso, alguém vai fazer uma força puxando essa bolinha. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar como F1, certo? Vou dizer que esse F1, nesse caso, sei lá, está valendo 10 newtons de força. Beleza. Mais um segundo vetor, que é o de amarelo, ele está valendo 15 newtons, beleza? Então esse aqui é F1 e esse aqui é o F2. Galera, o que eu vou perceber aqui? Os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Nesse caso, nós podemos ter um vetor resultante. Isso porque, olha, se a gente está tentando movimentar essa bolinha aqui, é porque nós estamos querendo fazer com que a inércia dela de repouso seja alterada para a inércia de movimento. Então, para isso, nós vamos ter o que nós vamos chamar aqui de adição, galera, certo? Nessa parte da adição, nós vamos ter que a força resultante, Maico, o que é essa força resultante? É o resultado entre essas forças no qual nós poderíamos substituir essas duas por uma que vai fazer o papel tanto da primeira quanto da segunda. Nesse caso, como elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar F1 e somar com quem? Com F2. Pronto. Ao fazer isso, galera, olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui, ó, que a força resultante entre eles seria quem? 10 mais 15. Nesse caso, nós teremos uma força resultante de quanto? Exatamente de 25 newtons de força. Então quer dizer que quando eu tenho forças na mesma direção e no mesmo sentido, basta somar? Exatamente. Agora, se nós formos para um segundo caso, que nesse caso não é mais adição, seria justamente uma diferença, certo? Essa diferença, agora, nós vamos perceber uma coisa. Aqui os vetores são paralelos. Isso quer dizer o quê? Que eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Nós podemos ter, nesse segundo caso agora, pegando de novo aqui o nosso exemplo, nós poderíamos ter aqui o solo, certo? Nesse caso agora, nós vamos ter um outro corpo, que pode ser a mesma bolinha, certo? Só que agora eu vou ter o seguinte, a força 10, que é o F1 para cá, que vale quanto? 10 newtons. E o amarelinho, que é para cá, que é o F2, e vale quanto? E vale 15. Porém, galera, o que você observa aqui? Percebe que o tamanho dos vetores também indica a sua intensidade. Isso quer dizer, quanto maior o vetor, maior vai ser quem, galera? Maior vai ser a força utilizada por eles. Então, nesse caso aqui, galera, olha só o que vai acontecer. A diferença que eu vou ter entre eles é porque eles estão na mesma direção, que é horizontal, mas sentidos opostos. Para a gente aqui, nesse caso, o que eu vou fazer? Nós vamos ter da seguinte forma, tá? Nesse caso, nós iríamos fazer
que a força resultante entre eles vai ser o valor de F2 menos o valor de F1, tá? Sempre, galera, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o maior valor e subtrair do menor. Então, nesse caso, eu vou pegar 15 menos 10 e eu vou ter uma força resultante aqui de quanto? De 5 newtons. Isso quer dizer que essa bolinha, como se fosse num cabo de guerra, ela vai se movimentar. Mas ela vai se movimentar para onde? Ela vai se movimentar horizontalmente ou de forma horizontal, certo? Só que para a direita. Ela se movimenta para a direita, pois a força F2 exerce uma força maior do que F1, maior quanto? 5 newtons a mais. Beleza? Bom, então aqui seria justamente a diferença entre eles. E tem um terceiro caso que nós podemos aplicar, que seria em razão do que nós vamos chamar de teorema de Pitágoras. Tá? Teorema de Pitágoras. Nesse caso aqui, galera, nós vamos ter o mesmo corpo, como por exemplo fosse esta bolinha, tá? E aí nós vamos ter o seguinte, vou colocar, por exemplo, aqui outros vetores com outros valores. Aqui eu vou considerar o F1, tá? Sei lá, vamos colocar 6 newtons, por exemplo. E o F2 como sendo aqui 8 newtons. O que que a gente vai perceber? O F1 ele é vertical e para cima. O F2 ele é o quê? Horizontal e para direita. Então, para a gente aqui, se nós fizéssemos aqui, ó, traçássemos uma linha horizontal ou paralela a F2 e outra linha paralela ao nosso F1, nós teríamos o encontro dessas linhas aí, ó. E justamente nesse encontro aqui, nesse pontinho, que vem ser a direção do vetor resultante. E quanto ele seria? Bom, nesse caso, galera, como a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que esse nosso desenho aqui, ó, levaria a um triângulo retângulo. E o valor desse triângulo retângulo, ele pode ser dado da seguinte forma. FR, que seria a hipotenusa, só que quando elevado ao quadrado, é igual à soma dos dois catetos. Quem são esses dois catetos? É o vetor F1 e o vetor F2. Você ia pegar F1 ao quadrado mais F2 também ao quadrado, certo? Então, só para a gente verificar como ficaria com esses vetores, esse valor, nós vamos fazer aqui da seguinte forma. Vamos lá? Vetor resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Só muito cuidado, não vá somar e conservar os expoentes e depois fazer, tá? a potenciação. Não, você eleva primeiro e depois soma. Nesse caso vai estar como? 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado, 64. Quando você somar esses dois, vai dar quanto? Vai dar 100. Ah, então a força resultante é 100, Maico. Não, porque você vai pegar esse 2 que está aqui e passar para o outro lado em forma de raiz. Aí você vai ter força resultante. Ele é igual à raiz quadrada de quem? De 100. E a raiz quadrada de 100 daria quanto para a gente? Exatamente 10 mais 10 o quê? Já que é força, é Newton. Então isso quer dizer que a nossa esfera ele vai se movimentar de que forma? Em diagonal para cima, né? Se deslocando para a direita com uma força de intensidade de 10 newtons. Beleza, galera? Então, essa aqui foi a nossa aula número 2, beleza? Aula número 2 das aplicações da parte de vetores, como nós vamos utilizar. Na aula 3, nós vamos verificar como isso pode ser aplicado dentro das leis de Newton. Tudo bem? Então, galera, no mais, eu aguardo vocês e um forte abraço.